Olá, minha gente querida, bem-vindos ao canal Crescer na Fé Católica. Vamos juntos dar mais alguns passos nos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Nesta etapa, estamos estudando a pessoa e a vida de Jesus. Já vimos a sua vida, a sua paixão, morte, sepultamento, e agora estamos aprendendo sobre a ressurreição do Senhor. Será muito importante você fazer a leitura desses dois parágrafos que a gente estuda hoje, o 645 e o 646. Se você não tiver o catecismo, seria bom se tivesse, não é? Você pode baixar gratuitamente no site do Vaticano, tá bom? Meu amigo, minha amiga, ajude o nosso canal a crescer. Se você não se inscreveu ainda, por favor, o faça. Divulgue o vídeo com os teus contatos, mande os seus comentários e dúvidas para a gente poder responder. E no final, se você tiver gostado da aula, dê aí o seu positivo, tá bom? Eu sou Ronaldo Pedroso, nós vamos agora à nossa vinheta e já já a gente retorna. Até já. Ok, estou de volta e convido você a rezar comigo, pedindo a luz e a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu disse, meus caros, vamos conversar sobre os parágrafos 645 e 646, que tratam dos acontecimentos depois que Jesus ressuscitou. As suas aparições, os seus contatos, com os discípulos. Vamos conversar também sobre o que a ressurreição significa de maneira prática para esses nossos dias de hoje. Quando pensamos na ressurreição de Jesus, muitas vezes nossa mente viaja, para aquele domingo de manhã, quando as mulheres encontraram o túmulo vazio. Mas o catecismo nos lembra que a ressurreição de Cristo é muito mais do que um evento histórico. Ela é uma realidade viva que nos toca hoje, aqui e agora. Jesus não está simplesmente ausente, como alguém que passou por este mundo e desapareceu. Ele vive e age em nossa vida, e é essa presença que transforma a nossa fé, nossa esperança e nosso modo de amar. Os discípulos estavam confusos, tristes e com medo. De repente, Jesus aparece. Não como um fantasma, mas de carne e osso, com vida, com amor, com um coração que pulsa por eles. Ele come com os discípulos, conversa, os acalma. A ressurreição não é apenas uma vitória sobre a morte. É uma manifestação do amor de Deus que nunca nos abandona. Cada vez que olhamos para a cruz, lembramos do sofrimento de Cristo, mas cada vez que contemplamos a ressurreição, enxergamos a promessa viva de que o amor de Deus triunfa sobre tudo, até mesmo sobre a morte. Então, quando o Catecismo da Igreja fala sobre a ressurreição de Jesus, ele está revelando uma verdade viva. Cristo está realmente vivo e ressuscitado e continua presente entre nós. A ressurreição nos envolve hoje em nossa vida cotidiana. Como podemos vivenciar isso? Primeiro, reconhecendo Jesus presente na nossa vida, nos gestos mais simples. Quando ajudamos alguém em dificuldade, estamos experimentando o amor do ressuscitado, agindo através de nós. Quando perdoamos quem nos magoou, estamos participando da vitória de Jesus sobre o ódio e a morte. Quando rezamos, mesmo que com palavras simples, estamos nos abrindo à presença de Cristo, que nos sustenta e guia. Ao acordar, antes de pegar o celular, fazer o sinal da cruz e dizer: Senhor, obrigado por este novo dia. Caminha comigo. Esse pequeno gesto já é um modo de dizer: eu creio que tu estás vivo e presente na minha vida. A ressurreição também nos ensina algo fundamental. A esperança não é uma teoria, mas é algo prático. É fácil a gente se desesperar diante das dificuldades, não é? Os problemas de trabalho, conflitos familiares, doenças, perdas. Mas viver a ressurreição significa olhar para além do imediato, confiando que Deus transforma até mesmo o sofrimento em vida nova. É acreditar que mesmo nas situações que parecem sem saída,
Cristo está ali, oferecendo luz, direção e força. Jesus aparece aos discípulos com o mesmo corpo que sofreu na cruz, com as marcas dos cravos, mas agora glorificado, livre das limitações do tempo e do espaço. Ele come, fala e caminha com os amigos, mostra que a vida venceu a morte. O catecismo nos lembra que a ressurreição não foi um simples retorno à vida anterior, mas a entrada definitiva de Jesus numa nova condição, onde ele reina vivo e glorioso, sem jamais morrer novamente. Essa verdade muda tudo, porque se Jesus vive, nós também podemos viver de um modo novo. A ressurreição não é apenas uma promessa para depois da morte, é um modo de existir já agora, com o coração cheio de esperança, fé e amor. Os discípulos demoraram para reconhecer Jesus ressuscitado. Ele estava no meio deles, mas o medo, a culpa e o desânimo como que nublavam os seus olhos. Foi assim com os discípulos de Emaús, não foi? Eles caminhavam desanimados, Jesus ressuscitado começou a acompanhá-los, mas eles não o perceberam. Quantas vezes também vivemos assim, hein? Cristo está conosco, em casa, no trabalho, nas dificuldades, mas não o percebemos. Viver a ressurreição é abrir os olhos da fé. É aprender a ver Deus nas pequenas coisas, num gesto de carinho, numa palavra de encorajamento, num momento de silêncio. Quando acolhemos alguém, quando escutamos com paciência, quando sorrimos mesmo no meio às dores, estamos reconhecendo e acolhendo a presença viva de Cristo. A ressurreição é mais do que um milagre. É o início de uma nova criação. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos quer agir em nós, renovando o que está cansado, curando o que está ferido e dando vida nova ao que parecia perdido. Muitas vezes carregamos dentro de nós verdadeiros túmulos, rancores, vícios, medos, feridas antigas, e o Senhor quer ressuscitar justamente aí. Ele não veio apenas mudar o mundo exterior, mas o nosso coração. Veja, quando você estiver em conflito com alguém da família, peça a Deus coragem para dar o primeiro passo da reconciliação. Mesmo que o outro não responda, esse gesto é uma pequena ressurreição. É a vitória da vida sobre o orgulho e a morte do coração. O catecismo diz que Cristo ressuscitado não vive mais na dimensão terrena, mas continua presente de um modo novo. É o que acontece com a Eucaristia, não é? Cada missa é um encontro real com o ressuscitado. Quando recebemos o pão e o vinho, estamos nos alimentando do próprio Cristo ressuscitado, que nos dá força para viver como ele viveu, com amor, humildade, paciência e alegria. E a oração também é um canal dessa presença. Conversar com Jesus diariamente, compartilhar com ele nossas alegrias, medos e decisões, é viver a ressurreição em nós, no aqui e agora. Muitas pessoas buscam sinais extraordinários de Deus, mas o maior milagre acontece, como eu falei, no domingo, lá no altar. O mesmo Jesus que comeu o peixe com os discípulos após a Páscoa é aquele que nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. Ele entra em nós, une-se à nossa vida e nos fortalece para enfrentar as batalhas do dia. Participar da missa dominical com consciência, escutando a palavra, oferecendo a própria vida no ofertório e comungando com gratidão, esta é a meta. Fazer da missa o centro da semana e viver a ressurreição de forma concreta. Se a ressurreição é a vitória definitiva do amor de Deus sobre a morte, então isso significa que nenhuma dor é em vão. Quando sofremos, o ressuscitado sofre conosco. Quando choramos, ele chora conosco. E quando parece não haver saída, ele abre o caminho da esperança. Ser cristão não é fugir da dor, mas olhar para ela com os olhos da fé. O túmulo não é o fim. A ressurreição nos ensina que depois da noite escura, sempre vem a manhã da vida nova. Se você está passando por algum problema sério, meu irmão, minha irmã, uma doença ou algo que está tirando a paz do teu coração, eu sugiro que ao enfrentar esta cruz, você possa se colocar em oração. Senhor, eu creio que estás comigo. Dá-me força para viver esta cruz na esperança da tua vitória.
Esta oração simples é uma declaração de fé no poder do ressuscitado. Mas vejam que bacana, depois que encontraram Jesus vivo, os discípulos não ficaram parados, saíram pelo mundo anunciando: Ele está vivo. Esse é o coração da fé cristã, testemunhar o Cristo ressuscitado com a vida, com gestos concretos, com alegria. Vivemos em um mundo marcado por medo, indiferença e desânimos. Ser testemunha da ressurreição é ser portador de esperança, é contagiar os outros com amor e misericórdia. A ressurreição não é apenas o final da história de Jesus, é o início da nossa história nova com Jesus. Cada vez que escolhemos o bem, que amamos sem esperar retorno, que perdoamos, que lutamos pela justiça e pela paz, nós participamos do poder da ressurreição. Cristo não apenas ressuscitou, ele ressuscita dentro de nós cada vez que o deixamos transformar o nosso coração. Por isso, viver os parágrafos 645 e 646 é deixar que nossa vida nova nos alcance. É acordar cada dia com o coração cheio de fé, olhar o mundo com esperança e agir com amor. O ressuscitado está vivo e quer viver em nós. E como falou aos discípulos, fala também a cada um de nós: a paz esteja convosco. Que essa paz ressuscitada penetre o mais fundo do seu coração e que o Cristo vivo encontre em você um coração disponível para ser testemunha da vida nova que brota do seu amor sem fim. Antes de terminar, eu quero lembrá-los que vocês precisam ler os parágrafos 645 e 646 para terem um bom entendimento, uma boa compreensão dessa nossa reflexão de hoje, tá bom? E mais, se inscrevam, curtam e compartilhem, tá bom? Recebam o meu carinhoso abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.